Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho do pacote do Moro, como anunciei, mas seguindo aqui pela reforma da Previdência mais um pouco, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a afirmar que o texto da reforma da Previdência já está pronto e necessita apenas de sintonia fina do presidente Jair Bolsonaro para ser apresentado à Câmara. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, Onyx reforçou que, abre aspas, internamente o projeto já está consolidado. Segundo ele, até o fim do mês o projeto estará pronto para ser discutido. Sobre a questão que envolve os militares, Onyx disse que ela não entra na PEC, a proposta de emenda constitucional, é o que significa a sigla PEC, porque a previdência dos militares pode ser votada por projeto de lei. Temos um trecho da entrevista do ministro, vamos colocar para quem nos acompanha em áudio e vídeo, por favor? Na questão que envolve os militares, eles não entram na PEC, né? Porque a previdência dos militares ela pode ser tratada por projeto de lei ordinário. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, essa construção que está sendo feita, né? De todos vão dar um pouquinho, né? Para garantir o presente e o futuro do Brasil, muito provavelmente, se der tudo certo, serão encaminhados os dois projetos, a PEC e o projeto que altera a condição dos militares, mas isso ainda está em entendimentos internos. E segundo o jornal Estado de São Paulo, o governo vai propor uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres que se aposentarem no país. Duas fontes da área econômica disseram ao jornal que se trata de versão preliminar e ainda são possíveis mudanças. Vera Magalhães, vamos lá. Pois é, a minuta é bastante detalhada, então o jornal obteve realmente o texto, que é uma minuta, é claro, é preliminar, ainda vai passar por mudanças, o Bolsonaro ainda tem que dar o tá ok final, então talvez algumas coisas mudem, mas ali está tudo bastante detalhado e trata-se de uma medida bastante ousada, muito mais ampla, muito mais profunda e muito mais, enfim, pesada do que a do Michel Temer. Portanto, de difícil aprovação, vai exigir uma concertação política muito fina, muito afinada por parte do governo, da secretaria que cuida disso, especial da Previdência. Eu estive com o secretário Rogério Marinho, achei ele muito imbuído dessa missão, estive com ele em Brasília. Vai exigir muito do Paulo Guedes, vai exigir muito do Palácio, que trabalhem unidos, vai exigir muito principalmente dessas bancadas, que parem de fazer selfie, parem de tirar foto, parem de benzer gabinete, se detenham sobre um texto que é polêmico, é difícil, é de difícil compreensão no seu todo, abrange as pessoas que já estão no mercado, muda radicalmente para quem ainda vai entrar no mercado, abrange servidores, abrange militares, abrange todo mundo. Ele está propondo uma aposentadoria igual para homens e mulheres de 65 anos, o que é ousado e o que eu acho correto. Defendi aqui muitas vezes que eu acho que as mulheres não têm que ser excepcionalizadas nisso. Está defendendo a inclusão de servidores públicos e, inclusive, que o tempo de contribuição dos servidores públicos seja maior que os da iniciativa privada, o que vai causar uma gritaria das corporações, mas aponta na direção correta, uma vez que eles têm uma série de outras prerrogativas e garantias que os trabalhadores da iniciativa privada não têm, e propõe, Silvio, um gatilho para que se possa aumentar a idade mínima de aposentadoria sem nova emenda constitucional. E esse gatilho se daria de 4 em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, se o sistema não estiver mais suportando, a idade mínima pode ser acrescida sem que se precise de uma nova PEC. Isso os parlamentares talvez tinham, porque tira um pouco de poder do Congresso em eventuais futuras mexidas. Porém, é muito bom que seja assim, porque evita que se tenha essa batalha a cada oportunidade que se tenha de mexer na Previdência. Me parece algo racionalmente mais correto e um mecanismo mais moderno de você definir a idade mínima no futuro. Porque pessoas com as quais eu conversei sobre Previdência nessa minha estada em Brasília disseram: é só no Brasil que você coloca para dentro da Constituição todo o sistema, a idade, o tempo de contribuição, tudo dentro da Constituição. A Constituição tem só que definir o sistema, a paridade e como que é, não esses detalhes. Isso é coisa de lei ordinária. Então, a reforma tem um pouco esse veso de tirar
um pouco de coisas da Constituição. A coisa dos militares me pareceu bastante apaziguada quando eu estive em Brasília. Conversei com 3 ministros militares. Os 3 foram unânimes em defender que os militares entrem na reforma e entrem nesse mesmo momento. Por que deu aquela confusão? Justamente por isso que o Onyx falou. A Previdência dos Militares é reformada por lei ordinária, não na PEC. Eles estão fora da Constituição nesse aspecto. Então, eles vão entrar, podem não entrar com a regra totalmente igual, mas entrarão. Terão idade mínima, terão tempo de contribuição mínimo e terão acrescida a sua contribuição, percentual de contribuição. Então, me parece que estamos caminhando num caminho virtuoso, num caminho correto. Mesmo o que se propõe para o regime de capitalização nessa minuta que o Estadão divulga hoje, parece bastante razoável. Você pode usar o seu FGTS para complementar a sua contribuição ao seu sistema de previdência e a sua conta vai ser individual. Isso é importante para que não se possa pegar aí o dinheiro e fazer o que se quiser com o dinheiro do fundo de previdência. Então, eu acho que se for nesse caminho, é um bom caminho, mas vai exigir uma batalha gigante no Congresso, muito grande. Vamos lá, Andresa, seguimos falando aí de reforma da Previdência. Você já deu uma pincelada aí na sua primeira intervenção? Vamos lá. Eu li a minuta, o projeto, o texto é primoroso, é a obra-prima. Eu sou militante da reforma da Previdência, vocês sabem. É a obra-prima da reforma da Previdência, o que está contido neste texto. Segue a lógica da corda esticada, porque, obviamente, se espera distensão. Quando submetido ao presidente Jair Bolsonaro, normal, e depois ao Congresso. Conteúdo é primoroso e expressa o desejo da equipe econômica. A reforma ideal do Paulo Guedes, do Rogério Marinho, e, portanto, da equipe econômica, é esta, o que eles gostariam de ver submetido ao Congresso. Tem uma questão de timing aí importante. A minuta, essa que circula e que o Estadão teve acesso, tem como data o dia 28 de janeiro. Portanto, uma versão de uma semana atrás. Portanto, precisamos tratá-la sempre, como estamos tratando, não como texto final, mas como um desejo de texto final. Porque dia 28 de janeiro logo depois da tragédia de Brumadinho e véspera da cirurgia que o presidente foi submetido. Portanto, este conteúdo não foi discutido nessa dimensão com o presidente ainda. É importante ter clareza sobre isso, porque está dito, e o Onyx diz na entrevista dele, e isso está dito há muito tempo, que o texto será submetido ao presidente para que ele faça a linha fina e os ajustes, talvez fraternos, conforme a sua mensagem ao Congresso. Então, alguma mudança se pode esperar, e também, evidentemente, da negociação no Congresso. O importante é o ponto de partida. O ponto de partida é como se faz política, corda esticada, tudo quanto se deseja, consistente, tecnicamente bem amarrado, com ótimos mecanismos, inclusive esse gatilho a que a Vera fez referência, de 4 em 4 anos, para o debate público. É muito importante lembrar o seguinte: o governo, em um acerto, anunciou a contratação de uma agência de publicidade para fazer uma campanha de apresentação desse texto. É uma reforma impopular, mas que será trabalhada de maneira popular, mostrando que aqueles atingidos pela reforma, e é verdade, são os privilegiados, sobretudo o mais alto comando do funcionalismo público. Então, me parece bem engatilhado para a disputa difícil, outro assunto, no Congresso Nacional. Girando a bancada do 3 em 1, Joel Pinheiro, vamos lá. Exato, muito bom ver que a gente está tratando aqui de uma reforma da Previdência, uma proposta de reforma da Previdência ousada, que peça bastante, que exija bastante. A gente está num momento em que até é possível passar sim algo ousado, mas mesmo que não passe, talvez fiquemos com uma coisa no meio do caminho, mas para chegar no meio do caminho é preciso iniciar com ambição, é preciso iniciar propondo alto, exigindo bastante. Essa questão da idade mínima, ela está muito sujeita a um debate meio demagógico aí, que diz, não, mas o trabalhador, a expectativa de vida no Brasil é 72 anos, não sei o que, o trabalhador mal vai viver, não vai ter acesso, não vai poder se aposentar, vai se aposentar e já vai estar na beira da morte.
Primeiro tem a questão da idade, da expectativa de vida. A expectativa de vida brasileira das pessoas que chegam até seus 60 anos passa de 80 anos. Então a gente está falando de pessoas que vão ter aí uma boa fatia da vida ainda para curtir a sua aposentadoria. O segundo ponto é importante lembrar, hoje em dia, quem se aposenta com muito menos de 65 anos hoje em dia, com 55, com 60, são justamente, em geral, os trabalhadores em melhores condições. Porque são aqueles que puderam contribuir muitos anos, já 35 anos, com o INSS, com o regime de previdência. Quem está se aposentando hoje com 65 já são os trabalhadores mais pobres. Já são aqueles que não conseguem contar muitos anos contínuos de contribuição ao regime previdenciário. Portanto, essa mudança, esse estabelecimento da idade mínima não estará afetando, em grande medida, os trabalhadores mais pobres. Ela é, assim como muitas outras partes da proposta, um combate a muitos privilégios que se estabeleceram e que criam uma situação gravíssima para o Brasil. Uma situação no qual o gasto da Previdência não para de crescer e é impossível fazer ele parar de crescer sem mudar a Constituição, por isso tem que ser na forma de PEC, e se nada for feito, a Previdência vai crescer até que um dia chega a 100% do gasto do Estado brasileiro, não sobra dinheiro para mais nada. A gente não pode chegar a isso. O Estado tem muitas funções importantes, portanto, ele não pode estar inteiramente comprometido com a Previdência. Completamente correto, então, estou otimista que chegamos com uma proposta ousada, mais ousada até do que o presidente Bolsonaro vinha dizendo, hein? O próprio presidente Bolsonaro falou recentemente, inclusive, da questão da crueldade, né? Com os idosos, não sei o quê. Espero que consigam convencê-lo bem também, porque ele é a parte essencial para levar à frente essa negociação aí junto ao Congresso. Eu acho que, apesar de não ser popular, toda a população, inclusive o Congresso, entendeu que vai precisar ser feito. E que tem muito privilégio aí no meio que vai precisar acabar também. Então, por mais que seja uma pílula um pouco amarga, o bem que ela vai fazer no Brasil, um bem sentido já este ano, hein? Com mais crescimento, com investimentos, é uma coisa que a gente vai poder oferir benefício já. Mas apesar de amarga, o bem que ela vai trazer ao Brasil, mais do que compensa. E lembrando, ela é principalmente amarga para os muitos privilégios, para quem ganha mais, para quem ganha menos, não muda tanta coisa assim não. Só falando sobre a questão da propaganda a que o Andreasa se referiu, conversei sobre isso com as fontes do governo. A propaganda vai focar muito nesse aspecto que o Joel falou, que o dinheiro público está indo quase na sua totalidade para pagar os benefícios previdenciários e o que o Estado está deixando de fazer aquilo para que arrecada. Portanto, tocar os serviços públicos, oferecer saúde, educação. Então, ela vai contrapor a baixa qualidade dos serviços ao muito que se gasta para se pagar salários e aposentadorias. É muito na linha do que o Paulo Guedes falou nos discursos dele, tanto na posse quanto depois falou a investidores em Davos. Um Estado que arrecada muito, gasta muito mal, oferece muito pouco. Então, eles acham que se as pessoas tiverem essa noção de que a reforma da Previdência vai liberar o tesouro, vai liberar o gasto público para aquilo que é o fim da administração pública, portanto, prover investimentos, prover serviços de melhor qualidade, esse fantasma aí da impopularidade do projeto vai acabar. Eles atribuem muito do fracasso até aqui em se fazer uma reforma ao fracasso da narrativa. O governo Temer perdeu essa batalha. Então, tem uma preocupação muito grande em fazer com que o projeto chegue já mastigado, tanto para os parlamentares quanto para a população, para que essa batalha seja mais fácil. Uma fonte me disse o seguinte: Vera, nós precisamos dar conforto ao parlamentar para ele defender a reforma na sua base.